Olá, meus irmãos, estamos juntos para mais um estudo da palavra do Senhor no Evangelho de João. Eu espero que você esteja sendo abençoado, edificado através dos nossos estudos. Que esteja sendo um tempo de aplicação para a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, dando continuidade aos nossos estudos hoje, Evangelho de João, capítulo 12 e capítulo 13. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra do Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração nesse novo momento de estudo, Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 a 7. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Vamos aos nossos comentários. Tanto Marta quanto Maria demonstraram sua devoção a Cristo. Marta expressa sua consideração e afeição a Jesus mediante os pratos que preparou e colocou à mesa. Maria derrama um precioso perfume sobre a cabeça e os pés do seu Senhor. O texto, em apreço, apresenta um contraste. O contraste não é entre Maria e Marta. Em Lucas 10, 38 a 42 também relata essa história. Embora as peculiaridades das duas irmãs ainda estejam em evidência, o contraste agora é entre Maria e Judas Iscariotes. A avareza disfarçada de amor aos pobres, desde a oferta sacrificial daquela, estão entre uma oposição. Aos motivos de Maria contrapõem-se a falácia e a avareza do ladrão e traidor. Vale ressaltar que o gesto de Maria violou vários paradigmas e questões culturais. Ela ofereceu o seu melhor a Jesus sem se importar com um protocolo, a etiqueta ou as regras culturais. E que regras ela violou? Em primeiro lugar, a sociedade esperava que, como mulher, ela estivesse servindo. Segundo, tocar os pés de outra pessoa era considerado algo degradante. E terceiro, Maria não apenas tocou os pés de Jesus, mas também os enxugou com seus cabelos, sendo estes a coroa e a glória da mulher. O gesto de soltar os cabelos em público era indigno para uma mulher naquele tempo. Em quarto, o caro perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus era um tesouro que as mulheres guardavam para as suas próprias bodas. Mesmo quebrando paradigmas, o gesto de Maria, embora considerado pelos homens, foi enaltecido por Jesus. Então nós vamos destacar alguns aspectos desse gesto de Maria. Em primeiro lugar, Maria deu o seu melhor. Isso é no verso 3. Os evangelistas Marcos e Mateus não nos informam o nome da mulher que ungiu Jesus, mas João nos conta que foi Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro. Capítulo 12, versos de 1 a 3.
Em segundo lugar, Maria deu sacrificialmente, está no verso 3 também. O gesto de amor e adoração de Maria foi público, espontâneo, sacrificial, generoso, pessoal e de forma voluntária. A libra de bálsamo equivalia a uns 327 gramas de perfume. Cada grama desse perfume excelente valia 1 denário. O total desse caro unguento equivalia ao salário de um trabalhador comum durante um ano inteiro. Warren, um comentarista, Warren Biesby, diz que Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, enquanto ele desperdiçou a própria vida. Em terceiro lugar, Maria buscou agradar somente ao Senhor. Isso no verso 7. Maria demonstrou seu amor a Jesus de forma sincera e não ficou preocupada com a opinião de outras pessoas ao seu redor. Não buscou aprovação ou aplauso das pessoas, nem recuou diante das suas críticas. Que lições importantes, interessantes, podemos tirar à luz desse texto da palavra de Deus para a nossa própria vida, não é verdade? Agora, Evangelho de João, capítulo 13, verso 18, a partir do verso 18. Como é bom lembrar, nós estamos tirando apenas porções específicas de cada capítulo, porque se formos estudar versículo por versículo, vamos estar aqui horas compartilhando e de forma certamente edificadora, né, esses textos. Mas como a proposta são vídeos com curta duração, então nós vamos extrair pequenos textos de cada capítulo. Então, Evangelho de João, capítulo 13, verso 18, de 18 a 32. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Interessante que, depois dessa pergunta, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Vamos aos nossos comentários a respeito e aplicações a respeito desse texto. Jesus e Judas Iscariotes, uma hipocrisia reprovável. E Jesus agora separa o joio do trigo, o cabrito das ovelhas, e afirma que conhece aqueles que escolheu. Mas entre seus discípulos há um lobo com pele de ovelha que é diabo, ladrão e traidor. Então vamos destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, o conhecimento de Jesus. Jesus revela mais uma vez a sua divindade. Por intermédio da sua onisciência, durante os 3 anos de ministério, Jesus protegeu o traidor, dando-lhe inúmeras oportunidades. Mas o coração de Judas tornou-se mais e mais endurecido. Agora chegara a hora de tirar a máscara
E Jesus deixa claro que Judas Iscariotes não é um crente, um discípulo, um salvo homem, um homem salvo. Judas Iscariotes tinha sido escolhido pelo próprio Cristo, no mesmo nível e ao mesmo tempo que haviam sido escolhidos Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos. Interessante de que Judas Iscariotes foi escolhido depois de uma noite de oração, de acordo com a vontade de Deus, para estar com Jesus, para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos, expulsar demônios. Por 3 anos, Judas Iscariotes andou com Jesus, preste atenção nisso. Viu seus milagres e ouviu seus gloriosos ensinamentos. Viu Cristo curando os aleijados, dando vista aos cegos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. Durante 3 anos, Judas Iscariotes viu Jesus andando por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Durante 3 anos, Judas Iscariotes realizou a obra de Deus. Quando Jesus enviou os discípulos 2 a 2, Judas Iscariotes estava no meio deles. Ele participou do grupo dos 12 e também do grupo dos 70. Judas Iscariotes pregou o evangelho para os outros, orou pelos enfermos, expulsou demônios em nome de Jesus. Mas agora estamos vendo esse homem possuído pelo diabo e caminhando para a destruição. Judas Iscariotes tapa os ouvidos à voz de Cristo e abre o coração para os sussurros do diabo. Ele abrigou em seu coração as sugestões do diabo. O diabo entrou nele e o levou à desgraça. D.A. Carson ressalta que, não obstante Jesus esteja próximo de ser traído, não é uma vítima infeliz. Mesmo a deslealdade de Judas Iscariotes somente pode servir aos propósitos redentores da missão na qual Jesus foi enviado. Isso é forte demais, essas lições, essas explicações. Em segundo lugar, a angústia de Jesus, está no verso 21. A exposição de Judas Iscariotes diante do grupo não era motivo de alegria, mas de profunda angústia para o Filho de Deus. Judas Iscariotes perdeu a maior de todas as oportunidades. Ele desperdiçou todas as suas chances. Ele escolheu viver sobre o manto da hipocrisia. Ele perturbou-se como um santo com coração demoníaco, alimentou seu coração com o veneno da avareza, tornou-se um ladrão e traidor. Tudo isso trouxe imensa angústia para Jesus. Nós não podemos nos alegrar na desgraça dos outros. Em terceiro lugar, um traidor identificado. No verso 26, Jesus responde com uma senha: e aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas Iscariotes nos mostra quão longe um homem pode ir em sua profissão religiosa sem ser convertido. Quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus e ser apenas um hipócrita, um mascarado. Judas Iscariotes nos mostra a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero e convertido diante de Deus. Privilégios espirituais sem a graça de Deus não salvam ninguém. Ninguém é salvo por ser um líder religioso, por ocupar um lugar de destaque na denominação, por exercer um ministério espetacular. Judas Iscariotes nos alerta sobre o perigo de ter apenas um conhecimento intelectual do Evangelho, mas um coração ainda não convertido. Judas Iscariotes nos mostra que ser batizado ou ser membro de igreja não é garantia de que estamos certos diante de Deus, não é garantia que mergulhamos na graça divina, não é garantia de o nosso nome estar escrito no livro da vida. Por isso, as lições a respeito de Judas Iscariotes precisam nos mostrar o quanto sincero precisamos caminhar na nossa jornada cristã e de que ter holoforte, ter luzes sobre nós, ter privilégios, ter nome na denominação não nos garante, não é garantia nenhuma de salvação. Somente através da cruz de Cristo, de uma conversão genuína, sincera, pela graça do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, podemos sim ser salvos
pela graça do Senhor Jesus. Que essas lições possam ter falado o seu coração de forma profunda e que a nossa caminhada seja sincera, sem máscaras, mas uma caminhada de forma espontânea, de forma voluntária, por amor e com amor. Que assim seja a nossa vida, em nome de Jesus. Que assim seja a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa caminhada, na nossa jornada de vida cristã. Que as lições compartilhadas aqui possam ter edificado a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.